todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Crescendo em Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo você será notificado. Curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos, porque o YouTube entende que eles são relevantes. Então vamos trabalhar para o reino de Deus, vamos propagar a palavra do Senhor para que as pessoas sejam edificadas, impactadas e tenham conhecimento da palavra de Deus, que elas possam estudar através dos nossos conteúdos as escrituras sagradas de uma forma mais profunda. O tema de hoje é: valorize as pequenas coisas. O versículo que nós vamos ler, que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, nós leremos apenas a primeira parte, que diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Estamos diante de uma pergunta. O livro de Zacarias, ele está repleto, recheado de profecias messiânicas, profecias apocalípticas. Mas os textos contidos aqui, nesse livro, que foi escrito por um autor que leva o seu nome, são textos que representam a expressão de Deus, trazendo para o povo cristão, até os cristãos dos dias atuais, trazendo uma palavra de consolo, de encorajamento, de esperança. Então o livro de Zacarias também é para mim, é para você. O nome Zacarias em hebraico significa Deus lembra ou Deus lembrou-se. O povo de Deus estava saindo do cativeiro, onde tinha passado muito tempo, por causa dos seus pecados, da sua desobediência a Deus, ficaram lá, submissos ao povo babilônico. Mas agora era momento de um recomeço, de uma nova vida, de um novo tempo. Eles estão voltando para a sua terra, sob a liderança de Zorobabel, que era o governante de Judá. E ele tinha a incumbência de reconstruir o templo. O versículo que nós lemos, ele está inserido no capítulo 4, quando o profeta ele tem uma visão. E essa visão, ela foi dada para que trouxesse um encorajamento ao povo de Deus para reedificar o templo, lembrando a esse povo que não faltaria recursos vindos de Deus para a conclusão desse projeto, porque os recursos divinos, eles nunca faltam quando Deus tem um propósito para ser concluído, para ser cumprido. Então Zorobabel está construindo, reedificando um templo para Deus, reedificando a casa, a morada, a habitação do Senhor. O povo estava vindo de um cativeiro, onde passaram muito tempo, então eles precisavam reconstruir a vida, precisavam reconstruir a cidade e principalmente o templo. Era preciso um realinhamento com Deus, era preciso agora eles viverem numa vida de retidão e obediência ao Senhor. Porém, nesse momento tão importante, aqui no meio desse povo, havia pessoas com uma visão muito pessimista. Havia pessoas que chegaram até mesmo a ficarem tristes porque achavam que a construção daquele templo era simples, era insignificante, o templo era menos imponente, menos suntuoso que o templo de Salomão, que havia sido destruído. Porém, o que eles não compreendiam era que Deus estava abençoando aquela obra. Uma obra que aos olhos deles era desprezível, era pequena, era simples, mas que aos olhos do Senhor tinha uma importância enorme com o valor eterno. E para motivar Zorobabel a continuar essa construção, diante daquelas dificuldades, diante daquelas oposições, o Senhor ele usa seus profetas, inclusive o profeta Ageu, que no capítulo 2, versículo 9, diz assim: Deus garante através desse profeta o seguinte, que a glória dessa segunda casa seria maior
do que a da primeira. Deus está falando o seguinte, que a sua presença, que a sua honra, que a sua grandeza, naquele tempo que as pessoas estavam considerando pequeno, desprezível, seria muito maior que a presença, a glória, a honra de Deus que era visível no templo de Salomão. Então, gente, nós entendemos aqui princípios que são importantíssimos para a nossa compreensão. Em toda a Bíblia, nós vemos Deus sempre valorizando aquilo que é pequeno, aquilo que a gente muitas vezes não consegue valorizar, não consegue ver a sua relevância. Por exemplo, quando lemos o Novo Testamento, o reino dos céus está sendo comparado ao grão de mostarda, uma semente pequena, mas quando ela germina, quando ela cresce, ela dá origem a uma árvore tão frondosa que abriga vários ninhos de pássaros. A Bíblia também fala que as pequenas raposinhas, elas podem ser responsáveis pela destruição total das videiras. A Bíblia também relata que Jesus nasceu na cidade de Belém, uma pequena cidade, uma cidade que não tinha muita visibilidade para a época, uma cidade que não era uma grande metrópole, mas foi de lá que veio o Salvador ungido. A própria ciência explica o início da vida do ser humano, que depois da fecundação começa com um pequeno embrião no ventre, no útero de uma mulher. Então, quais as lições que eu aprendo com as pequenas coisas? Primeiro, não menospreze as coisas pequenas, porque elas vão gerar no futuro tudo aquilo que se torna grande, tudo aquilo que se torna visível e importante. Essa é a primeira lição. Segunda lição, o valor das coisas pequenas não está no seu tamanho, e sim no seu potencial de crescimento. Tudo que é pequeno tem o potencial de crescer, de se tornar algo muito maior. Então é preciso entender que Deus é quem faz esse crescimento acontecer. Quarta lição, ou terceira lição, todo recomeço ou todo começo de qualquer coisa na nossa vida, seja no ministério, seja na vida secular, tem oposição, tem luta, tem dificuldade, mas não pare, não desista, continue, porque o que Deus nos entrega, o que o Senhor confia nas nossas mãos, aparentemente pequeno, simples, desprezível aos olhos de outros, tem importância, mas Deus fará com que esse algo pequeno tenha uma importância no futuro, que esse algo pequeno cresça e se torne visível para a honra e glória do seu nome. A última lição, valorize tudo que possua proporções pequenas. Talvez o que está na sua mão, aos seus olhos, possa ser que você não compreenda o que vai se tornar no futuro. Talvez o que você está vendo é apenas o que está pequeno na tua mão, mas você não tem a visão do que Deus fará com esse algo pequeno que Ele te entregou no futuro. Então valorize, não menospreze, porque Deus é um Deus de surpresas, um Deus de maravilhas, um Deus que faz tudo perfeito. Então essas são as lições que ficam para nós. E é claro que o livro de Zacarias tem riquezas profundas, mas eu quis pegar apenas esse pequeno fragmento para que nós possamos entender que tudo na nossa vida, tudo no universo começa, se origina com aquilo que é pequeno, para depois se tornar em algo grandioso, onde o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe e um grande abraço.